Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos aqui mais um dia para fazer o nosso devocional, para ouvir essa palavra que vai edificar a nossa vida e nos trazer um pouco mais de aprendizado com aquilo que o Senhor nos revela através da palavra dele. Eu quero ler com vocês hoje no livro de Jonas. O tema desse devocional hoje é escolhas. Como subtítulo, eu quero colocar a obediência. Nós já lemos muitas vezes esse livro de Jonas, muita gente conhece a história de Jonas, né? E me chama muita atenção esse primeiro capítulo, onde conta exatamente como Jonas desobedeceu a Deus e tomou a decisão errada, e o que isso ocasionou na vida dele. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pôs a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Presta bem atenção. O Senhor havia dado uma ordenança a Jonas, dado uma direção a ele, e em vez dele ir para o lugar em que Deus mandou, ele foi para o outro lado. Mas o Senhor mandou um mar, um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. O navio não ia apenas afundar, ele iria se despedaçar. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormia um profundo sono. Olha só o que a desobediência do Jonas estava causando não só na vida dele, mas também na vida daquelas pessoas que estavam ali ao redor. Quantas vezes a nossa desobediência não vai causar algo ruim, não só nas nossas vidas, mas na vida daqueles também que estão ao nosso redor, na nossa família, na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso vínculo, familiar ou de amizades. A tempestade era tão grande que ali os marinheiros tiveram que lançar as cargas ao mar. Eu imagino ali que até haviam cargas valiosas, mantimentos, comida, e eles estavam lançando tudo ao mar por não saber o que estava acontecendo. E o que Jonas fez foi dormir, fingiu que nem era com ele, né? E no versículo 6 fala assim: e o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. Olha só, por essa fala do marinheiro, do mestre do navio, nós podemos ver que ali aqueles homens não adoravam a Deus. E eles desceram ali e falaram para Jonas: clama ao seu Deus, porque talvez eles já haviam clamado aos deuses deles, já haviam pedido, já haviam feito ali as suas orações e nada estava acontecendo. Então eles resolveram descer e falar com Jonas. E diziam cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e as sortes caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então estes homens se encheram de grande temor e disseram-lhe: por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele não tinha declarado. E disseram-lhe: que te faremos nós, para que o mar se acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Esse capítulo é um pouco grande, mas eu quero ler passo a passo com vocês e entender um pouco do que estava acontecendo ali na vida de Jonas. Aquilo estava acontecendo por causa da desobediência de Jonas. A ordenança que o Senhor tinha dado a ele, em vez dele fazer o que o Senhor tinha mandado, ele foi para outro lugar. E até aqui nós vemos em que tudo aquilo estava ocasionando mal, não só na vida de Jonas, mas na vida daquelas pessoas que estavam ao redor. E olha só como são as coisas, porque mesmo aqueles homens crendo nos deuses deles,
não crendo em Deus. Mesmo assim, né, eles correram ali para Jonas. Jonas falou que era por causa dele e eles acreditaram. Ou seja, aqueles homens que serviam outros deuses estavam acreditando mais em Deus do que o próprio Jonas, que conhecia a Deus. E lá no versículo 12 fala assim: e ele lhes disse: levantai-me, lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Primeiro nós vimos a desobediência e agora aqui nós vemos a humildade de Jonas em reconhecer o seu erro, em reconhecer que tudo aquilo que estava acontecendo era por causa dele. A quem você tem atribuído todas as coisas que têm acontecido na sua vida? Talvez hoje você esteja passando por uma situação que seja por causa de uma decisão que você tomou contrária de Deus. Em vez de você se olhar no espelho e reconhecer que a culpa é sua, você fica jogando a culpa em Deus. Você está vendo o seu casamento desmoronar, você está vendo a sua vida espiritual desmoronar, você está vendo os seus negócios desmoronarem, você está vendo tudo na sua vida desmoronar e você fica lançando fora tudo aquilo que é valioso, lançando fora a sua vida espiritual, lançando fora o renovo que o Senhor te deu, lançando fora tudo aquilo que tem valor, como aqueles homens estavam fazendo, jogando ao mar as suas cargas, achando que aquilo ia minimizar a situação, que o barco ia ficar mais leve, quando na verdade o problema estava em Jonas. Enquanto eles não lançaram Jonas ao mar, a tempestade não se acalmou. E enquanto você não reconhecer que você é culpado pelas suas ações, que não é Deus, Deus te deu uma ordenança e você não cumpriu, enquanto você não se reconhecer, não ter a humildade de reconhecer os seus erros e se arrepender, essa tempestade não vai passar. E ali Jonas falou para aqueles homens: a culpa é minha, me lancem ao mar, por causa de mim que sobreveio essa tempestade sobre vocês. E aqui no versículo 13 fala: entretanto, os homens remavam para fazer volta o navio à terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Mesmo assim, aqueles homens ainda tiveram compaixão de Jonas. Eles ficaram com medo. E se eu lançar esse homem ao mar e o Deus dele castigar a nós, né? Porque já está acontecendo isso com ele. Se nós lançarmos ele ao mar, talvez o navio se quebre de vez, talvez algo aconteça com as nossas vidas. Olha só, as pessoas ao redor tinham mais temor a Deus do que o próprio Jonas, que conhecia a Deus. Quantas vezes as pessoas ao seu redor olham para você e falam: nossa, mas você falava tanto do seu Deus, você confiava tanto no seu Deus, e você mesmo não tem confiança no Deus que você serve, no Deus que você prega. Eu já falei aqui várias vezes: o que adianta a gente falar de Deus, orar a Deus, pregar sobre Deus, ler sobre Deus e não viver Deus, e não reconhecer o poder que Ele tem sobre as nossas vidas, e não confiar no poder e na grandiosidade dele. E aqui no 14 fala assim: então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem e que não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprove. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que engolisse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas desse peixe. Daqui para frente é um assunto para o nosso próximo devocional. Mas até aqui, olha só a grande tempestade, olha só o reboliço que a decisão de Jonas causou sobre a vida dele e sobre a vida daqueles homens. Quantas vezes nós já pensamos assim: nossa, Deus é um Deus castigador, né? Se eu não fizer isso, se eu não fizer aquilo, Ele vai me castigar. Nossa, se eu não fizer isso que Ele mandou, Ele vai me castigar. Se eu não fizer o que a palavra está mandando, Ele vai me castigar. Ficamos assim com tanto medo, com tanto receio, mas na primeira oportunidade que nós temos, nós viramos as costas e fazemos o contrário do que Deus nos ordena. E Deus, Ele não é um Deus castigador. Ele é um Deus que Ele gosta de um filho que o obedeça, porque Ele sabe muito bem, se nós desobedecermos, nós vamos perecer. É a mesma coisa, eu sou mãe.
Se eu ver o meu filho ou a minha filha fazendo algo errado, eu vou avisar. Talvez uma, talvez duas, talvez três. E se eles não se machucarem pelas decisões erradas deles, talvez eu vou ter que puni-los para que eles aprendam que aquilo é errado. Vou deixar de castigo, vou tirar alguma coisa valiosa que eles tanto gostam, vou deixar de fazer um passeio que eles tanto queriam. Quantas e quantas coisas eles vão acabar perdendo por não me obedecerem. E assim somos nós com Deus. Às vezes nós achamos que Deus, Ele tira coisas da gente, Ele castiga, Deus não me ama, Deus não me quer, porque eu peço tanto isso, aquilo para Ele e Ele não me dá, né? Deus já tirou tanta coisa da minha vida, mas nós não somos capazes de reconhecermos que nós fizemos a escolha errada, que nós estávamos indo por um caminho errado. E para que nós tomássemos o caminho novamente, para que nós trilhássemos o caminho certo novamente, era necessário que Ele tirasse algo da nossa vida. Era necessário que Ele falasse não. E nós precisamos ter a humildade de reconhecer quando nós estamos errados. E é tão difícil, eu não sei vocês, mas eu sou muito difícil de reconhecer que eu estou errada. De falar, olha, me perdoa, eu estou errada, eu errei, eu não sabia, eu tomei a decisão errada. Nossa, é muito difícil. Mas ainda bem que nós temos um Deus que não julga. Ele perdoa, Ele acolhe e Ele fala, vem cá. Só que tem a consequência da decisão errada, da escolha errada, do pecado. Assim como Jonas, que foi lançado ao mar e a consequência foi o quê? Ele ficar de castigo ali dentro do peixe para que ele pensasse um pouquinho sobre a vida dele, né? Assim que nós fazemos com os nossos filhos, só que nós colocamos ali no cantinho da disciplina, no quarto, né, quietinhos. Na questão de Jonas, Deus fez com que um peixe ali o engolisse, né? E ele ficou na boca daquele peixe por 3 dias. Creio eu que Jonas ficou ali ainda relutando um pouquinho, viu? Ainda um pouquinho bravo, ainda um pouquinho murmurando, como a gente costuma fazer. Mas no final ele falou, não, eu vou fazer o que Deus me mandou. Eu vou fazer a escolha certa. Porque é isso que o Senhor quer. Ele quer que nós aprendamos que se nós fizermos a escolha errada, qual é o preço do pecado? O preço do pecado é a morte. E Ele não quer isso para os seus filhos. Ele não quer que nós perecemos. Ele não quer que a nosso espírito ele vá para o inferno. Ele não quer que nós vamos para o inferno. Ele não quer que nós morremos sem a salvação. Então Ele sempre vai nos disciplinar. Ele sempre vai nos mostrar como trilhar o caminho certo. E nós, o único jeito de nós aprendermos isso é sendo castigados às vezes, é tendo algumas punições. E eu não falo isso que o Senhor vai permitir que você tenha uma doença para você aprender, que você tenha isso, aquilo para você aprender, não. Porque doenças, dívidas, gente, tudo isso nós estamos propensos, nós estamos na terra. Nós somos filhos de Deus, mas nós somos seres humanos. Nós estamos propensos. E a maioria das doenças que existem hoje em dia são causas do próprio ser humano. Né? O tanto que o nosso ar está poluído, o tanto que a nossa água está poluída, os nossos alimentos. Tantas doenças causadas pelo próprio emocional. Então a maioria das doenças que nós temos hoje são por causa do próprio ser humano. E aí é fácil nós culparmos a Deus, falarmos que a culpa é dele, quando na verdade ele vem com a cura, ele vem com o refrigério, né? Ele vem com um bálsamo na nossa alma quando nós estamos tristes, quando nós estamos depressivos, quando nós estamos ansiosos. Mas nós queremos sempre culpar a ele. É muito mais fácil culpar a ele do que nós sermos humildes para parar e falar, não, a escolha errada foi minha e agora eu tenho que sofrer as consequências. E às vezes a consequência vai ser um dia, vai ser um mês, vai ser um ano, vai ser 10 anos. Eu já falei aqui nos vídeos anteriores a respeito disso. Às vezes uma pessoa rouba, mata, faz alguma coisa e aí ela se arrepende e se converte. Mas isso não vai, Deus vai perdoar, com certeza Deus vai perdoar, Deus vai acolher, mas isso não vai livrar ela da consequência de passar pela justiça dos homens. Às vezes de ser preso, de ficar um tempo na cadeia, isso não vai livrar, porque existe uma consequência.
Toda decisão errada, todo pecado, ele tem uma consequência. E quando nós fazemos a escolha errada, seja ela qual for, seja ela o mínimo possível, há uma consequência. Às vezes não uma consequência tão severa de você ser preso, mas às vezes uma consequência até mesmo da sua mente, do seu emocional, de você ficar se culpando, de você ficar se martirizando, do próprio diabo ficar na sua mente, olha, você fez isso, você fez isso, você fez isso. E aí você vai ter que ter um tempo, um processo para você vencer, para você lutar contra a sua carne e para você entender que o Senhor te perdoou e você não precisa mais se martirizar contra aquilo. Então que hoje você possa pensar 10 vezes antes de você fazer uma escolha. Pense bem o que Jesus quer que eu faça. Seja no que for. Desde o momento em que nós abrimos os nossos olhos pela manhã, quando nós acordamos, nós temos uma escolha. Quando você abre os seus olhos, você tem a escolha de continuar na cama, passar o dia inteiro dormindo, ou você se levantar e fazer os seus afazeres. Você tem a escolha de você escovar os seus dentes logo que você acorda ou depois de você tomar o seu café. Você tem a escolha de tomar um café ou um suco. Você tem a escolha de comer uma coxinha ou comer um pão com manteiga. Ao longo de todo o seu dia, você tem escolhas. Então não adianta às vezes você falar, eu errei, eu pequei porque o diabo pegou na minha mão e me forçou. Não. Nós temos escolhas e que a partir de hoje você possa pensar, se for preciso 1000 vezes antes de tomar qualquer decisão. Ah, mas Deus não falou. Eu perguntei para Deus, eu orei, eu clamei, eu fiz jejum, eu fiz propósito, eu fiz não sei o que, Deus não falou. Se Deus não falou, não faça nada. Eu aprendi isso com o tempo, que quando Deus não fala nada é porque não é para nós fazermos nada, é para nós esperarmos. Espere em Deus. Você não fala tanto de Deus, você não fala para as pessoas confiarem em Deus e porque você não confia. E porque você não crê nesse Deus que você tanto fala para as pessoas, que pode realizar milagres, que pode fazer tantas coisas. Se Ele ainda não fez na sua vida, não significa que o poder dele diminuiu, ou que o poder dele acabou, ou que Ele te ame menos ou mais que outras pessoas. É porque com cada pessoa ele tem um modo de tratar, um modo de operar, um tempo certo para fazer. Nós falamos aqui no último vídeo a respeito do tempo de Deus. Tem um tempo, às vezes você não está preparado ainda para receber. E Deus sabe que se você receber aquilo vai te corromper. Eu sempre falo por aqui que grandes bênçãos chamam a atenção de grandes inimigos. E se você não está dando conta nem dos pequeninos que estão vindo te afrontar, imagine os grandes. Você está preparado para receber tanta coisa que você tem pedido? Para chamar a atenção de tantos inimigos grandes na sua vida? Não, você precisa se fortalecer, você precisa continuar mais um pouquinho ainda nesse deserto. Orar um pouco mais, buscar um pouco mais, se blindar, se fortalecer, para que quando o Senhor entregar na sua vida tudo aquilo que Ele prometeu e tudo aquilo que você tem almejado, você esteja blindado, forte e preparado para aquilo que o inimigo lançar contra você, para quando ele vier querer pegar a sua bênção, querer tomar algo de você, você estar preparado para bater de frente e ganhar essa guerra. Amém? Que palavra maravilhosa que o Senhor ministrou ao nosso coração hoje. Espero que você tenha recebido, que você tenha estado com o coração aberto para receber essa palavra. Que a partir de hoje você pense bem antes de fazer as suas escolhas, que você faça as suas escolhas direcionado com o propósito do Senhor. Ore, clame, quanto tempo for preciso. Jéssica, mas eu não tenho nem palavras mais para orar, não tem importância. Dobre seu joelho e chora, ou então canta o louvor. O Senhor, Ele conhece o seu coração. Às vezes você não fala, mas as lágrimas que você derrama já são orações para Deus. E o Espírito Santo, Ele colhe cada uma delas e leva ao trono dos céus. E o Senhor, Ele tem visto todas as suas orações, todas as suas lágrimas, e no momento certo, pode ter certeza que Ele vai fazer. Basta apenas você confiar e continuar nos caminhos do Senhor. Não se desvie, não vá para a direita, não vá para a esquerda, não faça como Jonas. O Senhor está falando para você para ir para a direita e você está indo para a esquerda, porque Ele vai preparar o peixe para te trazer de volta. Então não queira passar por essa turbulenta tempestade, não queira passar por esse processo não, para recomeçar tudo do zero. Você já chegou até aqui, então continue mais um pouco, nem que fosse arrastando, nem que fosse segurando pelas beiradas, mas continue, que o Senhor te dará vitória. Amém?
Que bom ter você por aqui, que o Senhor possa continuar te abençoando, que o Senhor possa cumprir os propósitos dele na sua vida, que o Senhor te traga renovo, que o Senhor aumente a sua fé, a sua esperança, para que você não venha desistir, a sua força principalmente, que todos os seus negócios venham a dar certo, que a sua família venha a ser abençoada. E eu peço que você deixe o seu like também aqui neste vídeo, porque muitas pessoas assistem o vídeo até o final, mas esquecem de dar o like. E o seu like é muito importante para que o YouTube continue entregando o meu conteúdo para outras pessoas e que o Senhor continue falando com essas pessoas através da minha voz. Faça esse ato também de compartilhamento, compartilhe com os seus amigos. Às vezes tem uma pessoa precisando ouvir essa palavra e essa pessoa pode ser salva, a vida dessa pessoa pode ser salva através desse ato de compartilhamento. Também peço que você escreva aqui nos comentários o seu testemunho, o seu pedido de oração para edificar a vida de outras pessoas, que o Senhor possa te usar através do seu testemunho, em nome de Jesus. E fique comigo neste canal, não perca os vídeos todos os dias, um dia sim, um dia não, eu estou aqui com você. Deus abençoe, fique com Deus e até a próxima.